Olá, curiosos, sejam todos bem-vindos, vocês estão bem? Meu nome é Eduardo e você está no canal Curiosidades e Companhia. Hoje nós traremos um vídeo bem polêmico, que é sobre a imigração de brasileiros para Portugal. Nós moramos em Portugal há 2 anos, então podemos passar essa experiência para vocês e contar se realmente tem essa xenofobia toda ou não. Hoje será mais um vídeo meio blog, assim, que minha esposa até vai me ajudar. Ela não aparece porque ela tem vergonha, mas ela vai me ajudar aqui atrás do vídeo, que minha memória de longo prazo não é tão boa assim. Então nós vamos listar 10 itens com um pró e um contra, né, um a favor e um contra. E lá no final, você fique aí que a gente vai contar mais sobre essa coisa da xenofobia, se realmente existe. Que existe a gente sabe que existe, né, em todo lugar do mundo. Mas se realmente é dessa forma que falam, tão grande, se não é, o que leva a eles serem assim com os brasileiros e com outros que lá imigram também. E também falaremos sobre segurança, saúde, como que é, o que você pode fazer quando chegar lá para conseguir economizar. Enfim, para você que vai imigrar para outro país, principalmente Portugal, esse vídeo é bem interessante. Então fique aí, deixa o like, compartilha, comenta bastante, porque isso ajuda bastante a gente. Também não deixe de se inscrever no canal. Esse vídeo vai entrar no contexto, eu sei que eu não preciso apresentar Portugal para ninguém, mas esse vídeo vai entrar no contexto de um dos quadros do canal. Que país é esse? Que nós apresentamos algumas curiosidades sobre países. Por estar no contexto aí de países, ele vai entrar nesse quadro. Mas nós também temos o quadro de curiosidades aleatórias, que falamos sobre todos os tipos de curiosidades às terças-feiras e também às quintas-feiras. Quintas-feiras? Não, mas aí você vai postar esse vídeo terça, né? Sim. Quinta, nas quintas. E todas as quintas nós temos os vídeos misteriosos, que falam sobre lugares turísticos misteriosos, macabros, sobre filmes de terror e seus bastidores, baseados em histórias reais, são bem legais também. Então confira toda a nossa programação aqui do canal, tá ok? Agora eu vou chamar a vinheta e fazer a pergunta: que país é esse? E o primeiro item da nossa lista é a segurança de Portugal. Uma das primeiras coisas que perguntam para nós quando nós dizemos a alguém que moramos fora em Portugal é sobre se a segurança é tudo que falam. E realmente é tudo que falam mesmo. Nós chegamos na estação de Campanhá a primeira vez, que é uma estação do Porto ali, uma estação de trem do Porto. E o rapaz que trabalhava num daqueles caixas eletrônicos 24 horas estava repondo o dinheiro ali com uma caixa cheia de euros e sem arma, o carro normal, não era carro blindado nem nada. Os bancos não têm aquelas portas giratórias, nem segurança como aqui no Brasil. É bem louco isso, e você pode andar de madrugada, não é verdade? Os caixas eletrônicos na rua. Os caixas eletrônicos são na rua, assim, você encontra em qualquer lugar, eles são presos, tem ruazinhas, assim, que você entra, tipo vielas, que tem caixa eletrônico na parede, e você vai lá, saca seu dinheiro, ninguém nem olha. É bem bizarro isso comparado com o Brasil. Lembrando que esse vídeo é sobre uma experiência nossa, e uma opinião nossa. Se você foi pra lá e teve outro tipo de experiência, ou mora lá e tem outro tipo de experiência, ou é um português vendo o vídeo e não acha que a gente tá certo, lembre-se que é a nossa opinião. E opinião, cada um tem a sua, e experiência, cada um tem a sua também, né? Às vezes você vai pra lá e você vai ter outro tipo de visão. Nós estamos passando a nossa visão. E durante o vídeo você vai entender o que nos fez levar até Portugal e o que nos trouxe de volta pro Brasil também, beleza? E o nosso nono item é um super contra. Por isso que durante esse vídeo você vai ouvir eu dizer muito. Antes de imigrar para um país, pesquise bastante. Eu sei que quando a gente está empolgado, e esse erro aconteceu com a gente em alguns determinados itens dessa lista, quando nós estamos empolgados ali com alguma coisa, geralmente nosso corpo tende, né, nosso subconsciente tende a, mesmo que você pesquise algo para saber o pró, o contra, o positivo, o negativo, você normalmente vai ser levado, né, tendenciosamente a coisa mais positiva, porque o seu corpo, a sua mente está querendo aquilo realmente. Então você acaba esquecendo das pessoas que estavam falando mal e foca só naquela coisa bem. Se não deu certo com aquela pessoa, vai dar certo comigo. Mas entenda, nossa vivência aqui, tudo que nós vamos falar é o que nós vivemos realmente. Então você vai ver esse vídeo e colocar no peso na balança aí se realmente vale a pena ou não. Para nós, claro que não valeu, porque nós voltamos. Não me diga. Ok? Então esse item, ele entra muito naquele vocês talvez não pesquisaram direito. No nosso caso, nós fomos com o nosso filho de 6 anos na época. E chegando lá, a escola primária começava a partir dos 7 anos. Não é que nem aqui no Brasil, que começa a partir dos 5 anos. Reparem que a gente reclama bastante da nossa educação, realmente tem que reclamar.
Mas entendam que tem um lapso de 1 ano aí, né? E esse lapso, se tratando da educação de uma criança, faz bastante diferença. E outra complicação nessa coisa da educação é que não existem vagas em escolas públicas, em creches públicas. Então, se você quiser trabalhar, você vai ter que desembolsar uns euros ali para deixar seu filho numa creche particular, que foi o que aconteceu com a gente. A saúde também é precária, assim, podemos dizer, né? Nós costumamos reclamar bastante da nossa saúde, mas o SUS, por mais que tenha seus defeitos, ele é a maior rede pública do mundo e é considerada a melhor rede pública do mundo. Claro que vai ter defeitos. Você dar saúde de graça para 200 e tantas milhões de pessoas é realmente bem complicado. Mas pode ter certeza. Claro que eu estou falando do meu ponto de vista aqui de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, então na Baixada Santista. Às vezes a pessoa está vendo na sua cidade, é diferente da minha e vice-versa. Mas acredito que o Brasil seja uma média ali da saúde ser bem parecida nos estados. Eu acredito que seja até melhor que a de Portugal. Bom, nós achamos que a saúde portuguesa é ok, assim como a educação, e nos decepcionamos bastante. Lá tem até os planos de saúde, assim como no Brasil, só que eles demoram a mesma coisa do público praticamente. Ali na região onde nós ficamos no Porto, né? Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas nós ficamos na região do Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde ali, e os hospitais são bem complicados, bem atrasados, piores do que o do Brasil, isso eu posso garantir. Então foi algo que decepcionou bastante. Às vezes que nós fomos, demorou muito atendimento, todo mundo reclamando, me lembrou o Brasil mesmo, né? As pessoas reclamando, senhoras de idade na fila, é complicado. As únicas vezes que nós fomos bem atendidos e rapidamente atendidos foi quando nós fomos com o nosso filho. Os portugueses, eles gostam muito de crianças e eles não podem ver crianças, assim. Acredito eu que seja por ser um país mais antigo e ter muitos idosos, e muitos desses idosos, os filhos vão emigrar em outro país. Entendam que Portugal também é um país que os jovens saem muito cedo, os jovens que estudam, que se dedicam. É claro que tem um português que estuda também e decide ficar em Portugal, mas tem muitos jovens que, quando eles se qualificam, eles saem ali de Portugal, como eles têm livre acesso à União Europeia, e eles vão migrar para um país que vão receber um salário melhor, porque o salário de Portugal é bem baixo. Então, nessas duas experiências que nós tivemos com o nosso filho, foi um pouco melhor, mas bem abaixo do que nós imaginávamos e abaixo também do Brasil. O oitavo item do nosso tópico é um a favor, que é o emprego. Lá você realmente tem muito emprego, muito emprego. Como eu disse anteriormente, o jovem sai muito cedo de Portugal, normalmente para ganhar mais em outros países. Então, lá falta muita mão de obra em diversas áreas, principalmente nas áreas braçais, como fábricas, se você é um eletricista, se você tem alguma função dessa braçal, assim, eletricista, encanador, lá você vai arrumar emprego com extrema facilidade. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de experiência, você também vai arrumar emprego com extrema facilidade. Só que o problema já me liga ao sétimo tópico, que é também emprego, que é um contra. Emprego a favor e agora emprego contra. Eu disse no item anterior que existem muitas vagas, só que essas vagas não são tão qualificadas. Ou seja, se você acha que vai chegar em Portugal e você trabalha em administração aqui, ou trabalha num consultório, que é um trabalho mais tranquilo, digamos assim, né? Tranquilo, entendam, né? Não exige um vigor físico braçal, né? Lá em Portugal existem muito mais vagas em fábricas, em construção civil, em restaurantes, né? Restaurações que eles chamam, shopping, essas coisas. Mesmo assim, shopping é muito difícil, porque você precisa falar inglês, falar francês fluente. Porque lá, como os jovens falam bastante inglês, não tanto como a gente imaginava, mas eles falam. Então as vagas são concorridas assim, né? Quando tem um empreguinho que você faz um pouco menos, tipo num shopping, numa recepção, eles exigem muita coisa. O emprego lá, o salário é muito nivelado. A pessoa que vai entrar falando inglês, francês fluente, ela vai ganhar a mesma coisa do operário da fábrica, entendeu? Então isso leva a um contra, porque existem vagas de emprego, e bastante. Só que se você quiser na sua área, vai ser muito complicado, se você é de uma área de administração. Outro contra muito grande nos empregos em Portugal é que são empregos temporários. 90 e tantos % de empregos que você vai arrumar lá são empregos temporários. E eles não vão te fixar, eles vão te enrolar e não vão, porque eles acham várias brechas na lei que o governo português até diz que tenta combater isso, que vai fazer lei X, lei Y, mas eles estão enrolando há anos e não vão fazer isso, tá? Então se você for para lá, pense nisso, você vai ter que trabalhar temporário durante um bom tempo até a empresa pegar algum tipo de confiança em você ou você dar algum tipo de sorte, porque os brasileiros que nós conhecemos lá estão lá há 4, 5 anos, 10 anos em empregos temporários, não arrumaram vaga fixa em lugar nenhum.
Existem até empregos que você fica muitos anos, né? 4, 5 anos, mas eles não te ficham, porque eles vão fazendo contratos em cima de contratos de trabalho e não te dão uma vaga fixa, né? Fichado diretamente com a empresa. Eles vão pegando essas agências de trabalho temporário, aí pegam uma, ficam, porque se eu não me engano, pela lei portuguesa, você pode trabalhar 1 ano de trabalho temporário. Então eles pegam, tipo, uma Nortempo da vida e fazem um contrato de trabalho de 1 ano. Aí depois eles pegam uma outra empresa e fazem outro contrato de 1 ano. Depois voltam para essa Nortempo, entendeu? Eles estão fechados com várias empresas, as empresas mais assim, conceituadas de Portugal, são ligadas a várias empresas dessas de trabalho temporário e elas vão enrolando dessa forma o sistema e também o trabalhador. E esse problema não atinge só brasileiros, atinge também portugueses. Lá eu conheci muitos portugueses que reclamam disso, que estão tentando uma vaga de emprego fixa direto com a empresa, né? Porque aí você entra para a Previdência, que também é péssima lá com uma brasileira. Até pior, porque imaginem, um país bem envelhecido, né? A Previdência já quebrou há muito tempo. O que vem acontecendo na nossa Previdência hoje em dia, né? Que tem mais pessoas se aposentando do que pessoas entrando no mercado de trabalho, lá isso já acontece há muito tempo. Então isso é outra coisa, os portugueses também reclamam desse tipo de emprego temporário. O item 6 foi o que mais me agradou em Portugal à primeira vista, assim, porque é um país apaixonante mesmo, e é um super a favor para mim, que é a beleza, principalmente ali do Porto, porque nós até visitamos Lisboa, mas não gostamos muito, né? A gente gostou mais do norte de Portugal, que é Porto ali, Braga, descendo mais, traz os montes, ali onde minha avó nasceu. A gente gostou mais dessas regiões, por elas serem, além de serem mais bonitas, também serem mais limpas. A limpeza do Porto é algo assim que eu nunca vi. Aqui no Brasil eu já vi algo parecido em Curitiba. Não visitei muitos estados, mas já visitei alguns. E já vi essa limpeza bem legal em Curitiba, além da educação do povo curitibano, que é bem legal também. Mas é uma limpeza extremamente rígida, assim, você não vê papel no chão, você não vê sujeira, insetos. Eu tenho pavor, pânico de barata, por exemplo. A gente ficou lá 2 anos no Porto e não vimos uma barata sequer. Sério, não vimos uma barata. Já em Lisboa, a primeira vez que a gente foi a primeira vez que a gente viu uma barata. E eu vi uma barata. Eu sou um imã pra inseto e eu tenho pavor de barata. Eu sou um imã pra barata. Onde tiver uma barata eu vou ver. E a gente viu em Lisboa. Lisboa é um lugar bem mais sujo do que o Porto. Quando a gente veio embora, a gente veio pelo aeroporto de Lisboa. E a gente desceu na estação que leva até esse aeroporto. E quando a gente desceu, minha esposa até tomou um susto, assim, falou, nossa, a gente tá entrando no lugar errado. Porque tinham muitos moradores de rua, assim, coisa que a gente não viu no Porto, era raro de ver. No Porto tinha em excesso em Lisboa. Dentro dessa estação, assim, um cheiro de xixi, né, de urina, que eu acho que aqueles moradores de ruas acabam fazendo suas necessidades ali. E limpeza não tinha nas ruas, bem estranho, bem diferente do Porto, parece que são países diferentes, assim. Então essa parte da beleza, principalmente do Porto, Lisboa também é muito lindo, mas a limpeza eu só vi realmente no Porto, só vi realmente no Porto, e é uma beleza e uma limpeza extremamente diferente do que a gente costuma ver em outros lugares do mundo e até mesmo do Brasil. Não à toa, Porto acho que foi considerado pela segunda vez o melhor lugar para turismo do mundo, né? A melhor cidade para turismo, pela segunda vez foi considerado. E realmente, se você quer ir turistar em Portugal, esqueça todo esse vídeo, tá? Esse vídeo é principalmente para quem vai imigrar e para quem imigrou, assim como nós, que tivemos a experiência. A questão turismo e morar mesmo, imigrar, é totalmente diferente. Quando você vai de turista, que no começo a gente turistou, né? A gente brincou, então a gente achava maravilhoso. Tudo perfeito. Só que quando a gente começou a morar é que aí você vê os defeitos realmente do país. O nosso quinto item da lista é um super contra para minha esposa, que sente muito frio. Eu não sou de sentir muito frio, mas confesso que antes de ir para Portugal eu amava o frio. Depois que eu conheci o frio de verdade, eu não quis mais frio na minha vida. Eu não vi a hora de ver o calor brasileiro outra vez. Às vezes a gente até comparava com o Brasil os graus ali de temperatura, né? Porque eu já peguei em Campos do Jordão, por exemplo, menos, né? -1, -2. Só que o menos de lá é completamente diferente. Até tipo assim, eu já peguei temperaturas menores no Brasil do que eu peguei lá. Acho que o máximo que a gente pegou lá foi -5, né? -6. Então não peguei menos. Peguei -2 no Brasil, acho -1 em Campos. Só que, cara, o 15 graus de lá é muito mais frio do que o 15 graus daqui. Eu não consigo explicar essa coisa que sempre me confunde, essa coisa de sensação térmica, de umidade. Porque falam que umidade, quando tem umidade, sei lá. Mas o frio realmente é de você ficar em casa. E olha que lá os apartamentos, eles são construídos e as casas, eles são construídos já para aguentar o frio. Então as janelas são duplas, né, dupla face, são aquelas janelas grossas que fecham bem.
O chão, eles normalmente são de madeira, assim, para não entrar, para não ficar tão gelado. A gente teve, quando chegou lá, foi naquela Icasa? IKEA, que é tipo uma veste casa aqui do Brasil, gigantesca, comprar cobertores, edredons térmicos, para frio extremo, que a gente já imaginava, né? A gente chegou no verão, mas aí depois a gente já foi comprando as coisas porque a gente já imaginava que esse frio ia pegar mesmo. Por isso que nesses países que são nórdicos, né, que ficam 6 meses no frio e 6 meses em estação não fria, né, porque não dá pra chamar de calor, parece que são mais tristes, né, o povo, sei lá, mais animado, porque não dá vontade de você fazer nada, gente, não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de sair, não dá vontade de nada, só ficar dentro de casa, muito frio mesmo. Esse item a favor dá muita saudade e vontade de voltar um dia. Quando a gente chegou lá, realmente o preço das coisas são baixos. E olha que a gente foi numa época pós-pandemia que, né, eu tinha acabado recentemente, eles já estavam reclamando, porque as coisas tinham subido bastante, e a gente falava, nossa, vocês estão reclamando de barriga cheia. É porque eu volto àquela coisa, a gente estava ali meio que turistando no começo, então a gente não entendia, a gente não estava recebendo com o salário que eles recebiam, e a gente não estava vivendo como um português vive, então a gente estava ali turistando no começo e entendendo que as coisas estavam bem baratas, só que a gente via eles reclamando no começo e não entendia. Depois que a gente começou a trabalhar e receber como um português recebe, a gente começou a reclamar também. Mas no começo, nossa, milka 80 cêntimos, não dá nem 3 reais, uma barra de milka 3 reais, imagina, uma barra grande de milka 3 reais. 1 euro, a gigante, assim, aqui no Brasil, aqui na minha região é 60 reais quando você acha, porque só no shopping de Santos que tem, né, naquela o quiosquinho da Milka lá, ia 50, 60 reais, na época era 60 reais, quando a gente estava indo, eu lembro de ter comentado isso, pra gente ver lá o preço. E você vai nas lojas de 1 euro, né, na loja de 1 euro você acha Red Bull 80 cêntimos, 70 cêntimos na promoção, eu pegava de monte, assim, pra ir pra academia. E aqui no Brasil, sem chance, você ficar tomando todo dia, uma latinha de Red Bull é 8 reais no mercado, né? Então, olha lá. Sim, olha lá, sem chance. A comida, principalmente se você vai turistar, e também se você trabalha lá, é barata, sabe? Acessível. Você come muito bem, é bem acessível. A gente trabalhava lá e ganhava o salário mínimo português, que na época até aumentou com a gente lá, né? Aumentou para 750 euros. Só que você ganha algumas bonificações e faz horas extras e ganha algumas comissões também em bonificações. Então seu salário ali bate 1.000 e poucos euros. Esse também é o máximo que você consegue ganhar humanamente, né? Se você quiser trabalhar igual um robô, você vai ganhar mais. E se você também tiver preguiça, você vai ganhar menos. Então na média ali você vai ganhar 1.000 e pouquinhos euros. Era o que a gente ganhava e a gente vivia muito bem, assim, no quesito mercado. O item 3 também relacionado a dinheiro, né? Que você vai gastar ou vai levar, vai ficar legal ou vai ficar triste. Vai ficar triste. Nesse caso vai ficar bem triste. Gente, uma coisa que é absurda lá é arrendamento, né? Eles chamam de arrendamento, a gente chama de aluguel aqui no Brasil. Os aluguéis estão extremamente caros. E você comprar uma casa também está extremamente, cada dia mais difícil e mais caro. Entendam o contexto, e esse contexto atinge até os portugueses. É um país pequeno, com muita gente querendo imigrar e disposto a pagar muito alto por isso. Entendam que não é só brasileiro duro que vai para Portugal emigrar, né? Tem muita gente com dinheiro indo morar em Portugal por causa dos itens a favores que nós listamos, segurança, né? Alimentação, o clima também, tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta do país, tem gente que quer mudar de áreas, então tem muito brasileiro, muito inglês, muito americano, muito francês, japonês comprando, chinês, comprando casas lá, gente com bala na agulha pagando alto. E também os brasileiros que vão lá, eles não pensam em outra coisa, né? Vão lá, já que a gente está aqui, vamos pagar, vamos rachar. E as pessoas que têm casa, elas vão aumentando o valor, né? Aquela coisa, a procura e a demanda. Quanto mais a demanda, quanto mais a procura, menor a demanda e maior o preço. Não é isso? Quanto maior a procura, maior a demanda E maior o preço. Menor o preço. menor a demanda. Menor a demanda e maior o preço. Parece um castelo de areia que desanda. Burro, 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 incompetente, soneca. Medíocre, 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 medíocre. É isso. Você tem aquilo na mão, a pessoa quer muito, e se tem disputa, então, aí que você aumenta e eleva o preço às alturas. E é isso que está acontecendo. Então, os portugueses também estão reclamando disso, porque eles moram lá, gente. Imagine, você está no seu país e as coisas estão ficando mais caras por causa de outras pessoas, né? Por causa de fatores externos, que você não tem domínio sobre aquilo. Tá realmente muito caro. Como a gente imigrou com a nossa família,
E minha irmã e minha mãe já tinham ido outras vezes visitar, né? Porque a gente tem parentes lá também, tá, gente? Então a nossa experiência também conta não só pela experiência vivida lá, mas com parentes portugueses aqui que vieram na época das guerras de Salazar e com parentes que ainda moram lá e nunca vieram para o Brasil. Então a gente tem alguma experiência aí. Minha irmã e minha mãe já tinham ido e vivenciado algumas coisas, mas a gente, como a gente disse antes, a gente tem que viver na pele, né? Para saber se é realmente, pelo menos com a gente é assim. Os preços são extremamente caros e a gente foi com família, não dá para ficar em quarto. Lá eles pegam um quarto e colocam um monte de beliches e cobram valores absurdos também. Chegam a cobrar 400 euros, 500 euros de um quarto, sabe? 600 euros para tu ficar num quarto. 300 num quarto compartilhado. Quarto compartilhado, 300 euros. Imagina, lembra que eu falei que o salário chega ali a 1.000, 1.100 no máximo. Ou seja, um terço do seu salário, você sozinho num quarto para, entendeu? Viver numa condição não tão legal. Então, o que eu aconselho é, se você está em várias pessoas na família, ou se é um casal com filhos, vai o marido primeiro, vê como que é, ou vai a esposa, vê como que é, arrenda primeiro e depois vai, porque né, primeiro vai um, depois vai o bando, porque se for todo mundo junto, você vai ter que, às vezes, optar né, pelo mais caro, ou optar pelo mediano ali, não, às vezes, a melhor opção para você. E isso remete a outra dificuldade em arrendamento, que é um nome para arrendar, né? Lembre que você está num país que ninguém te conhece, que você não está passando credibilidade nenhuma ali. Entenda também, né, que a pessoa é muito difícil confiar. Se aqui no Brasil já é difícil, né, você às vezes alugar, você precisa de nome limpo, não sei o que, não sei o que. Imagine lá que você é um imigrante. Então outro problema que os imigrantes enfrentam bastante é esse, o do arrendamento. Porque lá eles estão cobrando valores absurdos e também valores de... como ele chama? Calção. Valores de calção também absurdos, né? De meses de arrendamento, mais calção. Além dos meses, eles cobram calção. No nosso caso, eles cobraram 7 calções. A gente pagava 750 euros, né? Na época. 750 euros, 7 calções. Faz o cálculo. Vai uns 30 mil aí, né? Não vai? Dá quase um carro aqui no Brasil, né? Mas no nosso caso foi legal, porque entrou 3 meses de calção, como é aqui no Brasil, na maioria dos casos, e 4 meses de aluguel. Aluguel pago, né? Aluguel pago. Então a gente ficou 4 meses nos primeiros... A gente até chegou achando que era tudo calção, a gente chegou a depositar o primeiro mês. Aí a mulher lá do arrendamento, que eram bem legais, era um casal de advogados, eles falaram que não precisava, que eram 4 meses que não precisava pagar o arrendamento. Então a gente ficou 5 meses depois sem pagar e voltou a pagar depois do 5º mês. Lembra que nós falamos do frio, né? Pois é, esse nosso tópico a favor são as praias portuguesas. Porque quando se faz calor, dá para frequentar a praia, obviamente. E as praias portuguesas são muito bonitas, assim como no Brasil. São lindíssimas, assim, essa foto de Algarve. Só que algumas praias, principalmente na região norte, assim, mesmo no calor, elas têm a água bem gelada. Mas dá para você frequentar ali, a gente frequentou algumas praias em Matosinhos, no Porto. Então isso é um super a favor, que as praias portuguesas, assim, por mais que elas não vendam as coisas que nós estamos habituados, né, acostumados, eu tô falando igual português, habituados, como nós estamos acostumados aqui no Brasil, porções, né, aquele barulho. Para quem gosta de barulho, em praia lá não tem barulho, né, caixa de som, essas coisas. Então esse é um ponto a favor. Lá você não vai ouvir caixa de som e tal, mas também você não vai ter as comidas. Tá quase um contra, um a favor, não sei, as barraquinhas de comida, pastel, essas coisas não. Lá eles vendem, pelo menos na região que a gente ficou, era pizza na praia, bola de Berlim, que a gente conhece como sonho aqui, lá é bola de Berlim, eles vendiam bola de Berlim também. Então, na minha opinião, não faz sentido com praia, mas esse é um favor. As praias são lindíssimas, dá para se frequentar e são bem gostosas também, assim como no Brasil. Então, se você é um brasileiro que gosta de praia, você também vai gostar das praias portuguesas no verão. E para finalizar o vídeo de hoje, como nós prometemos lá no início, nesse tópico número 1 nós falaremos sobre a xenofobia em Portugal, se ela é realmente como dizem, ou se estão aumentando algo, o que nós achamos sobre isso, o que nós passamos ou não, e como os portugueses tratam os brasileiros e vice-versa. Esse item foi deixado para o final, não só porque é o item mais polêmico, mas para dar uma contextualizada. Através de alguns itens anteriores, vocês vão ter uma ideia do porquê alguns portugueses, alguns talvez bastante, têm essa ideia ruim dos brasileiros irem imigrar em seu país. Porque uma das causas que os portugueses reclamam é do aumento dos preços, como eu disse, do aumento dos preços dos arrendamentos. Conforme os brasileiros vão imigrando, e outros países também,
você vai tendo um aumento de preço, e até no turismo, né? Porque, imagine, você, em vez de alugar para um português que vai querer pagar um arrendamento barato, ali, um aluguel barato, você pode fazer um Airbnb, por exemplo, e ganhar bastante dinheiro durante um ano. Lembrando que Portugal é um dos países mais visitados do mundo, e tem um turismo muito explorado ali pelo país. Então, o presidente do país gosta, obviamente, do turismo e dá vários benefícios para essas empresas de aluguéis de temporada. E só que os portugueses reclamam muito desse tanto turismo como imigração, por causa do arrendamento e também por causa da falta de emprego. Sim, o emprego tem bastante, só que lembra que os empregos, alguns 90 e tantos por cento são temporários, e eles são temporários, os portugueses dizem, muito por causa dos brasileiros e por causa dos outros povos imigratórios. Isso se dá porque as empresas veem ali uma solução prática para burlar a lei e não fichar nem brasileiros, nem argentinos e nem portugueses. Por isso que até eles sofrem com isso. Bom, você junta tudo isso, junta a cultura também, que é extremamente diferente. Não se engane, não é porque Portugal fala português e colonizou o Brasil que são coisas idênticas. Não é. A cultura é completamente diferente. Como eu disse, eles vendem sonho na praia, entendeu? A gente vende pastel e frango a passarinho. É completamente diferente. A gente escuta som na praia, né? Muita gente escuta som na praia. Eles não escutam, eles vão pra praia de roupa, vão também de biquíni e tal, mas costumam ir bastante gente de roupa. É uma cultura diferente, né? Eles não têm costume de quando saem pra beber, comer. É bem diferente, gente. Se vocês morarem lá, vocês vão perceber que a cultura é bem diferente. Então você junta esse problema do arrendamento, você junta esse problema cultural, esse problema migratório geral aí. É claro que a relação não ia ser tão amistosa como nós imaginamos que poderia ser. Claro que nós brasileiros somos um povo diferenciado, né? Abençoados por Deus e bonitos por natureza. Nós aceitamos todos os povos, e sempre foi assim, né? Historicamente, lá nas guerras, como os meus avós vieram, né? Meu pai veio. Acredito que muita gente que está assistindo aqui conhece alguém ou tem alguém na família que é português, que é italiano, que é alemão. Ou seja, nós somos um país acolhedor. Acolhemos todas as culturas até hoje em dia, né? Os venezuelanos, com essa crise migratória no país. Também teve lá os africanos. Enfim, nós acolhemos até hoje muito bem e espero que continue ficando assim. Porque ter essa fama de país que não acolhe bem um povo que está precisando, né? Porque quem está imigrando lá está querendo buscar algo que não encontrou no seu país, seja uma coisa efêmera, ou seja, uma coisa realmente, às vezes a pessoa aqui está passando necessidade, tem algum problema e está querendo ir lá buscar uma vida melhor para sua família, tem um problema com segurança no seu estado, na sua cidade, que a gente tem bastante aqui no Brasil, e vai lá buscar segurança, que seja, né? Enfim, se você tem algum problema ali no seu país, que o governo resolva essa situação entre, né, o turismo, porque você negar até o turismo no seu país, né, você ir contra até o turismo, soa um pouco ignorante no sentido burrice mesmo. Ou quem não quer turismo, né, no seu país, quem dera o Brasil fosse, né, nós temos aqui as praias mais lindas do mundo, o clima mais gostoso do mundo. Tanto é que quando o gringo vem aqui, ele se apaixona, né, pela nossa cultura, pela nossa resiliência, pelo nosso trato, né? A gente tem esse trato que lá você não vê, né? Esse trato de você conhecer a pessoa e na outra semana a pessoa tá fazendo churrasco com você, tá saindo com você. Lá eles não têm esse trato. Então quando o gringo vem aqui, ele se apaixona por tudo isso. E quem dera o Brasil fosse uma potência que deveria ser no turismo, mas essa má fama de segurança, entre outras coisas, afastam tudo isso de nós. Uma coisa que poderia ser ótima para o Brasil acaba sendo muito ruim, porque o turismo traz muito dinheiro e benefícios para o país. Outra coisa que, assim, para não ficar só nisso, né, que nós temos que entender é o jeito, né? O jeito do português é diferente do jeito do brasileiro. O português ele demora mais para pegar confiança, não é assim fácil que você vai chegar na casa de um português e entrar na casa dele. Isso eu acho até legal, até bacana. Eu sou um pouco assim, né? Então para eles terem confiança é muito difícil, mas quando eles pegam confiança, eles são bem legais. O que eu tenho a dizer dos portugueses é basicamente isso, né? Por que acontece essa xenofobia no país, mas acredito que não seja a maioria portuguesa. Pelo menos o que a gente passou, a maioria dos portugueses foram bem legais no período que a gente passou no país, nos trataram bem. Claro que teve uma coisa ou outra pontual. O português ele tem esse jeito mais seco, mais rude, que às vezes parece soar como ignorância, né? No fato ignorante, grosseria da palavra. E às vezes não é, às vezes é só o jeito da pessoa mesmo. Eles são assim, falam alto, né?
tem esse jeito que é diferente do brasileiro, que soa como uma falta de educação, às vezes, pra gente aqui. Se a gente vê uma pessoa falando assim, ou tratando alguém assim no Brasil, a gente vai achar que é falta de educação. Mas uma coisa que nós também temos é a síndrome do vira-lata, né, que eu costumo dizer. O brasileiro, às vezes, é um pouco dodói. Tudo que vai falar, acha que tá falando pro mal, ou acha que tá tratando mal, né? E às vezes não é isso, às vezes é o jeito da pessoa. Porque nós vimos também muito eles se tratando do jeito que eles tratavam a gente achava estranho no começo, depois a gente viu eles se tratando assim. Ou seja, era uma coisa normal, eles falarem algum palavrão pra chamar a pessoa, aliás, eles falam bastante palavrões, ou eles falarem alto com alguém. Enfim, esse jeito grosseiro que pra nós soaria como grosseiro, como ignorância, como falta de educação. Mas nós temos que entender, nem todo ser humano é igual, né? Nós somos indivíduos. Cada um tem o seu jeito, a sua cultura, e quando a gente está no país do outro, infelizmente é isso. A gente tem que aceitar e respeitar, né? E tá dentro dos costumes da pessoa. Por isso que alguns desses itens nos levaram de volta a casa, porque eu acho o Brasil um país... Hoje em dia eu tenho essa visão, que o Brasil não é tão ruim como a gente pensa. Aliás, é um país extremamente gostoso para se viver, para se morar, e nada melhor do que você estar na sua casa. Mas se você pensa em migrar, você pega aí esses itens, põe na balança e vê qual que pesa mais. Mas um conselho que eu dou é pesquise muito antes, vá primeiro ver se você realmente, se o que você pesquisou, né? Porque vai ter muita gente que vai falar a verdade, vai ter muita gente que vai falar mentira. Entendo que tem muitos canais aí que ganham com a imigração, ou ganham com views e querem viralizar de alguma forma, ou vendem curso, vendem alguma coisa, e não falam a verdade, tá bom? Então assim nós finalizamos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos até aqui o final do vídeo. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilha para os amigos, se inscreve no canal porque nós sempre estamos lançando de terças e quintas vídeos curiosos e diferenciados aí, falando de tudo um pouco. Porque vocês sabem, de curioso e louco todo mundo tem um pouco. Beleza? Então, curiosos, o que eu tenho para dizer é isso. Até breve. Valeu!